Então, como combinado, estou fazendo aqui a revisãozinha, né? Aquele formato diferente. Então aqui eu estou com a câmera, não estou gravando da tela do PC, né? Não estou com o slide dessa vez. E eu queria falar com vocês sobre a prova, né? Como combinado, eu fiz 5 questões. Vocês podem responder a prova, como de praxe, até 3 pessoas. Só quero que vocês notem, que vocês percebam uma coisa, tá? Isso é para a prova do segundo bimestre. Na hora que a gente chegar na substitutiva, ela vai ser feita individualmente. E a substitutiva, né, ao contrário do que acontecia no passado, ela é exclusivamente para aquelas pessoas que ficarem precisando de nota, tá bom? Já deixo isso avisado só para vocês terem um planejamento um pouquinho estendido, terem mais tranquilidade para planejar a vida de vocês. Dito isso, eu separei 5 temas para vocês. Vocês viram que eu tirei o vídeo do Alex e deixei para depois das provas, né? Eu já vou deixar gravadinho ali, mas ele não cai, né? E isso tem uma razão de ser. Eu achei que ia ficar muita matéria, vocês já tinham ali pelo menos, né? Assim, se você for contar ali o número de questões que nós temos na matéria, que é bastante grande, é bastante expressivo, então eu preferi deixar de lado esse vídeo, né, com a recomendação enfática de que vocês vejam que vocês vão precisar mais para frente, tá bom? Assim, o que eu separei então, né? Eu separei 5 questões de 5 grandes temas que nós trabalhamos. Eu peguei um pedaço daquele dos estudos que nós fizemos de escolas de jurisprudência, um pouquinho do Kelsen, um pouco do Hart, um pouco do Dworkin e alguma coisinha da virada linguística. Então, escolas de pensamento, Kelsen, Hart, Dworkin, né, e o nosso trabalho com a virada linguística, né, que seria basicamente Gadamer e Habermas, tá? O que vocês precisam saber para a prova? Lógico, eu tinha aí um leque bastante grande de seleções a fazer, então agora eu vou afunilar um pouco mais para vocês poderem estudar. Na questão que diz respeito a escolas de pensamento, vocês lembram lá que a gente viu de escolas de pensamento, a gente revisou desde a antiguidade até a gente chegar ao positivismo jurídico de novo, né? Então, o que eu fiz? Eu separei aquelas que eu achei mais importantes como base para a produção da ciência do direito, quais sejam as escolas que surgem ali no 18 e no 19. Tem 3 delas, eu quero que vocês estudem mais aprofundadamente 2 delas. A primeira delas é a escola da exegese, que é bem simples, né? A gente trabalha de forma bem simples, e a segunda delas, a escola histórica do direito, tá? A primeira delas, que é a escola da exegese, lembrem lá dos tópicos, né? Lógico que eu não vou repetir tudo aqui, daí vocês dão uma olhadinha lá no vídeo, esse é o vídeo, se não me engano, 13, ou 12 ou 13, não vou lembrar agora bem. E nesse vídeo a gente discutiu mais especificamente o que a escola da exegese significou, né? A gente entendeu que a escola da exegese ela foi um produto de uma época que foi o período imperial na França, né? O período do Império Napoleônico, e em virtude desse período nós vamos ter ali a formação de uma escola de fidelização dos juízes, e os julgamentos deles vão ser julgamentos bastante fiéis à produção normativa como ela está posta, né? Como ela está feita, como ela está construída, tanto que o adágio do movimento é o juiz é a boca da lei, né? E aí a gente vai ter dentro dessa coleção uma série de juízes que são bastante partidários da figura do imperador, que se envolveu diretamente na construção do Código Civil, e mais do que isso, um conjunto de pessoas, de indivíduos, que estão dedicados a manter esse imperador no poder e a consolidar as estruturas imperiais. Lembrem que isso vem a reboque, isso vem na esteira de uma necessidade de consolidação das grandes reformas que aconteceram, né? São reformas que têm um tom profundamente militarizante, elas transformam muitas das relações nobiliárquicas em relações civis e meritocráticas, e agora esses compromissos estão todos plasmados na norma e os juízes estão contribuindo ativamente nesse sentido para a exploração desse aspecto. Note-se que a escola da exegese ela é, portanto, uma escola da repetição propriamente dita do conteúdo da norma, da maneira mais fiel possível, impedindo toda sorte de interpretações e eliminando a possibilidade de um trabalho criativo do juiz, né? Ela é imediatamente comparável, e prestem bem atenção nesse termo, imediatamente comparável à escola histórica do direito. Tá? Por que isso? A escola histórica do direito é a versão germânica do processo que está acontecendo na França com essas reformas. Só que em território germânico, o grande problema, o grande processo, foi o legado da tradição imperial e da legitimação imperial. Ele é plasmado, lembrem bem, na estrutura do direito romano, eventualmente no Código Justinianeu, que é uma compilação, e depois nos estudos que recuperam o Código Justinianeu, notadamente na Escola de Bolonha, né, na Escola dos Glosadores.
O Sacro Império Romano-Germânico, durante a Idade Média, recupera esses elementos, dizendo-se guardião das estruturas imperiais, tanto no sentido político quanto no sentido jurídico legitimador. E por isso vai entender que o seu direito é uma continuidade do direito romano, a única legítima continuidade do direito romano, ou talvez a maior continuidade legítima do direito romano. Savigny, quando vai fazer essa análise, separa o direito de sua época em duas partes no sistema de direito romano atual. Né? E essas duas partes são justamente a parte legitimadora, que vem da estrutura propriamente dita do direito romano. Então, ali ele vai dizer que existe um direito romano, existe um espírito do direito romano, que vem ao encontro do espírito do povo, Volksgeist. Né? E esse espírito do povo vai oferecer os instrumentos necessários para a atualização das ferramentas do direito romano. Mas o que é produzido ali é efetivamente direito romano. De modo que, inclusive, pela leitura e pelos filtros do Savigny, tudo que é produzido na época dele, na realidade, é um reflexo das velhas estruturas romanas, só que sob um aspecto ou sob o enfoque de uma determinada releitura. Lembrem que eu usei como exemplo, inclusive, os aparentados frísios, né, que estão colocados ali nos Países Baixos, né, então os neerlandeses, que vão promover, ao longo da sua Era de Ouro, em períodos posteriores, uma expansão, notadamente para as suas colônias, da tradição romana, digamos assim, no direito, com certas alterações. Né? Então a gente vai ver um direito romano-holandês ou romano-neerlandês, para ser mais preciso na terminologia, assim como nós vamos ver o direito do Sacro Império Romano-Germânico como um direito atualizado pelo espírito do povo. Tá? Então lembrem bem dessas características, porque o meu olhar é o olhar de comparar esses elementos. Mas como é que eu vou comparar isso? Existe um ponto em comum entre a escola da exegese e a escola histórica do direito. A exegese busca legitimação na figura do imperador. Ela quer ser um direito novo para novas legitimidades, ao passo que o Sacro Império Romano-Germânico e a Escola Histórica do Direito procuram a legitimação a partir da estrutura do direito romano. As duas, no entanto, trabalham com essa mesma mecânica: legitimação, poder político, construção do direito. Só vão buscar fontes legitimadoras em lugares diferentes. Uma no direito romano, a outra nesse novo direito imperial francês. Beleza? Isso é para vocês a primeira questão. A segunda questão. A segunda questão que eu vou colocar para vocês é uma questão sobre Kelsen. Não podia faltar na prova, eu insisti um monte, eu falei para vocês que o Kelsen é a grande base da produção da ciência do direito. Aqui, no entanto, eu quero ser um pouco mais técnico. Minha pergunta é uma pergunta um pouco parecida com a pergunta que aparece no trabalho de vocês. A minha questão central para vocês, né, aliás, o meu tema de pergunta, né? O meu tema de pergunta é a transição, a transposição de um direito que era basicamente minimalismo moral, né, se a gente for olhar sobretudo Jelinek, né, que eu comentei com vocês lá no Kelsen, e for encarar nesse sentido todo um processo em que o Kelsen vai retomar essa ideia e vai afastar direito de moral. E aí a minha grande questão é como os operadores internos, como os conceitos que o Kelsen cria, auxiliam nessa transição. E aí vejam bem, tem alguns conceitos que me interessam em especial. Tá? Então, evidentemente, a separação entre direito e moral, a questão do purismo metodológico. O que é o purismo metodológico mesmo? Purismo metodológico é o afastamento estrutural das ferramentas de estudo e compreensão científica do direito em relação a outras ferramentas, como a moral. Então, afastamento das ferramentas de compreensão científica do direito, de estudo e compreensão científica do direito, para que ele se torne autônomo e que, portanto, separam o direito da moral, da filosofia moral, da sociologia e assim por diante. Tá? Isso é o purismo metodológico em uma casca de nós. Claro, dá uma olhadinha no vídeo, dá uma olhadinha no material que eu deixei para vocês terem esse aprofundamento. Ao redor disso, né, como é que se caracteriza esse purismo metodológico? Por uma lógica jurídica autônoma e pelo emprego de ferramentas compreensivas que partem de um purismo epistemológico, ou seja, de conceitos que são propriamente jurídicos. Esses conceitos são raiz para a relação entre violação de conduta e sanção, que é ficcional, e para a construção de ficções jurídicas. O que são essas ficções jurídicas? São circunstâncias que são criadas para fins de atuação e de efetivação do direito. Tá? Por exemplo, patrimônio e a pessoa jurídica ou física que está acoplada a esse patrimônio, né? Pessoa natural ou jurídica. Isso são ficções, principalmente a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, ou seja, é uma criação do direito que serve a um propósito, que atende a um propósito, a um eixo operacional dentro da estrutura da norma. Tá?
Então a gente tem a questão do purismo, daí a gente tem essa questão da ficção jurídica, e para além da ficção jurídica, nós ainda temos a concepção de subsunção, que é a adaptação do fato à norma. Como eu construo ficções jurídicas e tenho relações fictícias entre violação de conduta e sanção, todo fato que se acopla a esse universo da violação de conduta recebe essa sanção fictícia através do dispositivo da subsunção, a adequação do fato à norma, de modo que se encaixe. Tá? Então a gente tem aí esse instrumento, essa ferramenta da subsunção como conceito fundamental também da leitura kelseniana. E todos eles auxiliam no afastamento em relação a esse purismo metodológico, precisamente porque eles dão autonomia para esses eixos operacionais, para esses instrumentos internos, para esses movimentos internos, não precisarem recorrer a bases morais. Então, para eu punir um crime, eu não preciso dizer que ele é pecado. Basta enxergar que existe ali uma pessoa natural, existe um contexto de ficções jurídicas, uma violação de conduta e uma sanção ficcionalmente encaixadas e uma subsunção. Aí, dentro desse operador, eu encontro a independência do direito, enquanto ciência e enquanto prática. Percebem? Isso é a leitura dessa segunda etapa da prova em uma casca de nós aí. A nossa terceira etapa, Herbert Hart. Né? O Hart ele foi colocado pelo Dworkin como uma extensão do modelo de regras, por também ser, a seu modo, um positivista. Ele era um neopositivista, o próprio Dworkin, como mencionei, fala que ele que ele comete um pequeno equívoco quando ele está comentando a questão do Hart enquanto uma questão do positivismo, mas ok, né? Interessa a nós esse universo. O que vocês precisam saber do Hart? Adivinha? Regra de reconhecimento. Tem que saber a regra de reconhecimento, que existe uma regra de reconhecimento propriamente dito, que traz conteúdos para o direito no seu formato, que existe uma regra de adjudicação ou julgamento, que permite aos juízes julgarem e aplicarem sanções, e uma regra de câmbio ou transformação, que é a regra que permite que novas regras substituam outras velhas, não assumam o lugar de outras velhas. Justamente por isso, câmbio ou transformação, né, ou transição, se preferirem. Porque está transicionando uma norma velha para uma norma nova. A minha questão central, no entanto, veja, tem que saber isso? Tem que saber, vocês têm que me dizer isso. Mas mais do que isso, a minha questão central é saber como essa regra de reconhecimento permite superar os defeitos que foram deixados pelo Kelsen. Para responder a isso, é preciso saber exatamente que defeitos são esses, né, que lá no positivismo Kelsen e Austin foram deixados para trás. E esses defeitos eles são muito claros. Existe uma limitação do sistema, ele não resolve todos os problemas que aparecem, tem lacunas, tem antinomias, depende de interpretação, mas não é suficientemente generoso com a interpretação. Existe um encerramento sistêmico e esse encerramento sufoca o sistema. Chega um ponto em que ele não consegue mais se renovar por conta própria. Então ele também não se atualiza. A regra de reconhecimento atende a todos esses elementos. Tá? Lembrem que tem duas frentes que surgem desses equívocos. Esses equívocos eles estão inseridos no contexto daquilo que a gente chama de teorias imperativistas, que vão dizer que nós somos obrigados necessariamente a um processo de obediência pelo medo. O Hart fala, não funciona assim, esse é o primeiro grande erro do positivismo. Por isso que o sistema se fecha, por isso que o sistema não dá solução, por isso que né, porque o sistema presume que eu obedeço pelo medo, o sistema acha que ele só pode ser regra. Porque se ele for qualquer outra coisa, os mesmos dispositivos não são necessariamente aplicáveis. Então o imperativismo ele é afastado pelo Hart dizendo o seguinte, nós temos que virar o olhar, nós temos que fazer o giro, lembrem bem da aula. Segunda limitação está naquilo que ele chama de ceticismo de regras. Bom, se de um lado eu tenho as regras que trazem esses 5 campos de defeito, do outro eu tenho um ceticismo absoluto de regras, que diz a regra não funciona, o que vale é a decisão do juiz. E ele vai dizer também não dá certo, porque o juiz não decide ao léu. O juiz decide, necessariamente, com base em certos pressupostos. E é só por isso que ele está legitimado para decidir. Se eu achar que o juiz decide e pronto, acabou-se, então o juiz se torna essa autoridade sem legitimidade, profundamente violenta, que pode decidir a qualquer hora qualquer coisa, que é errática, que não traz segurança, ainda que a ideia de segurança e norma, lembrem, seja um mito. Então não é por isso que o juiz não traz segurança, né? Mas que basicamente se equipara a qualquer outro indivíduo que tem a força como dispositivo para dar ordens, para comandar, para impor vontade sobre os outros.
Então, eis a grande questão. O juiz, nesse caso, não pode também ser entendido, não vai também ser entendido como aquele que, de alguma maneira, resolve todos os problemas. Então, o ceticismo de regras não resolve os problemas do imperativismo. E o imperativismo, evidentemente, não resolve o problema do ceticismo de regras, né? Então, o legislador tendo poder total, o imperativismo, né? E o juiz tendo um poder imenso, que é o ceticismo de regras. Ele vai dizer, nenhum dos dois resolve. O que resolve é entender que existe uma malha legitimadora em procedimentos e normas, chamada de regra de reconhecimento, ou regras de reconhecimento. Tá? E aí entra toda a estrutura da regra de reconhecimento. Isso é o nosso terceiro bloco. Quarto bloco, do working. No caso do working, a questão que eu quero recuperar é justamente essa continuidade crítica. Ele vai criticar o modelo de regras, né, sob o qual ele aloja Austin, Kelsen, Hart, e ele vai dizer, olha, esse sistema não funciona. E a minha grande pergunta é, como é que ele faz para superar esse negócio? Inclusive, depois de ter sido acusado, né, como ele mesmo fala, de ser, na realidade, uma mera continuidade do pensamento do Hart. E ele nega, ele fala, não é bem assim, né? Então, o que ele faz para superar esse modelo de regras? O que acontece na teoria do working? Primeira coisa, a teoria do working, ela volta um pouco para essa raiz e fala, vamos reler o imperativismo. O imperativismo, vamos chamar o imperativismo aqui de normativismo. Tá? Tem um braço dele chamado normativismo. E esse braço entende que a regra é tudo, que a norma jurídica resolve todos os problemas. E essa é uma leitura possível. Só que esse normativismo está grudado demais na ideia de obediência pelo medo, como diz o Hart. Ele vai dizer, tem um outro lado para esse mesmo imperativismo, que a gente vai chamar de nominalismo. O nominalismo, ele entende tudo pelo seu valor de face, né? Ele vai pegar essas normas, ele vai pegar os seus conteúdos e vai entender pelo valor de face. Isso destitui de força a norma, porque ela tem que ficar literal demais para ser obedecida. E ele fala de restringe demais, e isso cria aqueles problemas de encerramento do sistema, de impossibilidade de interpretação. Então, de um lado, eu tenho esse normativismo, que quer que eu obedeça pelo medo, e a gente já sabe pelo próprio Hart que não funciona assim. E do outro lado, uma coisa que o Hart não apontou com muita clareza, que é esse nominalismo, que significa dizer, olha, eu entendo que a norma diz tudo e acabou-se. O que está dito ali é literal e acabou-se. E o Dworkin fala, nem tanto a gregos, nem tanto a troianos. Nenhum dos dois sistemas vai funcionar. O nominalismo já cai na mão do Hart, quando o Hart fala que a linguagem tem uma textura aberta, e o Dworkin concorda com isso, e esse normativismo cai na mentalidade do Dworkin, porque é impossível que você considere a ciência do direito por esse simplismo, como o próprio Hart dizia. Né? E ele vai dizer assim, só que tem uma coisa, a regra de reconhecimento que o Hart cria para tentar de alguma maneira estabelecer, para tentar de alguma maneira desenhar ou criar uma solução, ela também tem seus limites. Num primeiro momento, é evidente que nós vamos ter essa tentativa de superação e o Hart já bate de frente com um argumento muito importante, qual seja, ele supera no caso do Austin, especialmente, não no caso do Kelsen, Hart permite a superação desse estado em que não há uma diferença clara entre norma moral e norma jurídica, regra moral e regra jurídica. Ele fala, ó, pronto, só por isso já valeu a teoria. Contudo, né, e também, lógico, pelo fato da gente dizer que a norma não é mais obedecida pelo medo, que a gente não pode ler dessa forma. Só que tem uma coisa, né? Existem questões limítrofes que o próprio reconhecimento não dá conta de resolver. Então, o reconhecimento vence, a indistinção no positivismo do Austin, que é o positivismo britânico, né? Positivismo jurídico britânico, entre regra moral e regra jurídica. Também permite a gente vencer a noção rudimentar de que nós obedecemos as coisas pelo medo. Então, descartou esses dois. Só que agora sobrou um resquício. A gente tem a regra de reconhecimento, mas ela não dá conta de casos limítrofes. Então, situações em que você sabe que a pura aplicação da norma ainda vai levar a injustiças, por exemplo. Então, ele dá como exemplo ali o caso Riggs versus Palmer, ele dá o Henningsen versus Bloomfield, ele dá o caso da Standard Oil, e esses três casos, para ele, são casos em que vai se exigir uma modificação normativa. E aqui ele inaugura a noção de princípio. Ele vai dizer, olha, existem princípios que informam essas relações e que, por isso, permitem transformá-las. E ele vai dizer, esses princípios aparecem em duas formas. Ou são valores que quero proteger, ou são projetos, objetivos que tenho pela frente. Ele diz assim, lá na frente eu vou discernir, o objetivo
já não é mais princípio lá na frente, mas por enquanto pode ser, para fins desse argumento pode ser. E aí ele coloca esses 3 casos dizendo, olha, nos 3 eu tenho situações extraordinárias que vão me permitir essa recondução dos casos, a recondução da norma, uma complementação da interpretação da norma. Os 3 entram como princípios e sempre vencem, regras se as regras a eles se opuserem. Se lutam um contra o outro, aí eu pondero para saber qual dos dois tem que ser expandido naquela situação, enquanto o outro se encolhe naquela situação, sem deixar de ser aplicado, no entanto. Só tem uma reserva de sua aplicação naquela situação. Tá? E ele ainda vai além e fala, lógico que tem situações em que as minhas considerações vão parecer com regras, mas não necessariamente vão ser regras. Né? Eu posso expor um princípio no formato de regra, mas o barato do princípio é que ele não é uma regra. Ele não funciona como uma regra, por mais que ele apareça como uma, né? Por mais que ele apareça como um comando ou um dispositivo desse tipo. Um princípio, na verdade, ele estabelece uma meta, um projeto dentro da construção normativa. Então, antes de tudo, ele está me dizendo, ele está tentando mostrar que existem certos bens jurídicos, né? Existem certos conceitos, certas categorias que têm que ser protegidas dentro do direito. Tá? Então, o do Working é isso, né? São esses questionamentos. Nominalismo e normativismo, os 2 argumentos do Austin, a obediência pelo medo, né, que são refutados aí pela norma de reconhecimento, pela regra de reconhecimento, perdão. Então, a obediência pelo medo e a indistinção entre regra moral e regra jurídica, e aí a própria regra de reconhecimento fracassando no atingimento de soluções em casos limítrofes ou hard cases. Né? E aí toda a questão que vai colocar esses 2 modelos de princípios, o objetivo e o valor defendido, e como esse valor defendido difere da regra, como é resolvido o conflito entre princípios pelo juízo de ponderação. Isso é do Working. Lógico que é uma questão mais complexa. O do Working acaba sendo porque ele é um autor mais complexo. Né? E aí, para arrematar nossa questão, nós temos a última questão. Né? A última questão, o último bloco que nos interessa é justamente o bloco da virada linguística. E nesse bloco, nós temos, nós dividimos ali a matéria, a disciplina, em 3 exemplos, né, de movimentos da virada linguística, 3 exemplos, porque tem mais, e eu vou descartar 2 deles. Eu vou descartar a filosofia analítica e vou descartar o Habermas e quero me concentrar só na hermenêutica. E nesse bloco eu quero que vocês me expliquem como é essa questão hermenêutica desenvolvida pelo Gadamer, tá? Não necessariamente pelo Bethe ou por outros autores, especificamente pelo Gadamer, né? Naquele rascunho que fizemos, e como o Gadamer, através desses esclarecimentos, vai construir suas categorias. Então, o que vocês precisam lembrar? Que o Gadamer começa a trabalhar com a questão da estética. Nesse trabalho encontra o afastamento entre Schiller e Kant, foge da padronização estética e encontra no Schiller uma resposta individual que constrói o texto e permite ao texto construir o indivíduo, numa relação que entre os dois vai substituir aquela velha fenomenologia kantiana. E nessa relação Schiller coloca que o indivíduo traz vivências para o texto, ou seja, experiências próprias que fazem com que o seu olhar para um texto, seu olhar para uma peça, para uma circunstância a ser interpretada, compreendida, lembrem-se, hermenêutica não é interpretação, tá? Então ele vai buscar essa compreensão e no buscar essa compreensão vai trazer algo, vai somar algo, vai construir algo nas entrelinhas. Por isso que não é interpretação. Interpretação constrói algo, nada em entrelinha. Interpretação lê significado, tá? E essas vivências, portanto, têm essa influência pesada. Elas criam um estado que a gente chama de pré-compreensão. Eu falei em pré-concepções estabelecidas, né, o pré-conceitos. Isso tudo cria estados pré-compreensivos. E, normalmente, quando nós, enquanto hermeneutas, abordamos uma situação, nossas respostas mais diretas são as respostas induzidas ou conduzidas por esses estados pré-compreensivos, que vêm de relações inconscientes, vêm das nossas experiências anteriores, dos traços culturais que nos atravessam, das nossas identidades, relações, leituras, das nossas visões de mundo e assim por diante. E agora, todo esse desafogar vai levar em determinada medida a um dirigismo das nossas decisões. O nosso trabalho, portanto, passa a ser superar as limitações pré-compreensivas da nossa existência, que geram fronteiras na compreensão, que nós vamos chamar de círculo hermenêutico, saltando para novos círculos hermenêuticos,
e quando fazemos esses saltos, refinamos nossa capacidade de compreensão e, por conseguinte, nossa capacidade de ação no mundo. Tá? Essa capacidade de ação deriva, evidentemente, no caso do direito, para o âmbito da decisão. E, obviamente, toda decisão vai ser uma decisão precária, porque nós estamos sempre presos, o julgador está sempre preso em um determinado círculo hermenêutico, e ele tem que ir fazendo os saltos para melhorar suas decisões. Claro que se ele tiver todo o tempo do mundo, ele vai melhorando cada vez mais as decisões, só que isso é uma cadeia infinita. Logo, toda decisão é uma decisão precária, que trabalha as condições de sua época. E na visão do Gadamer é abertamente insuficiente. Logo, o tempo de compreensão, que é cada vez maior, né, quanto mais tempo de compreensão, melhor a compreensão, é contrário ao tempo da decisão. Quanto mais rápido eu tomo a decisão, mais eu qualifico essa decisão. Né? Quanto mais eu demoro para tomar, mais eu desqualifico. Imagine uma pessoa precisando de pensão alimentícia e você levar 10 anos para decidir se a pessoa merece ou não. Já não adianta mais. Né? Percebem? Então, os tempos são opostos. O Betti tem uma visão contrária a isso. Ele diz, isso não é uma preocupação para o jurista ou para o direito. Você toma a decisão que você está capacitado para tomar em uma situação e é essa a melhor decisão possível. Decisões futuras melhores sobre a mesma situação vão olhar por cima dos ombros e tem que levar em consideração a estrutura histórica, a projeção social da época. Então, não é um dilema. O Gadamer não lê dessa forma, ele entende que a historicidade está de fato presente, mas as decisões são qualitativamente melhores se elas tiverem mais tempo. Então é um ponto de discordância entre os dois. E aí nós temos os nossos 5 blocos temáticos para a prova, tá? Estão colocadinhos aqui. Evidentemente essa revisão vai ficar agora na pasta de vocês de estudo e eu vou encaminhar aí para vocês, também vou disparar para vocês aí nos nossos canais comunicacionais típicos, né? Mas lógico, por padrão, fica aqui na pasta nas pastas de turno, beleza? Espero que essa revisãozinha ajude, eu vou limitá-la aqui a esse tempinho, né, até porque vocês não vão ter tempo de ver muito mais material, e lógico que ao longo dessa semana eu não posso resolver questões de conteúdo, mas eu fico à disposição caso vocês precisem de auxílio estrutural que eu possa fornecer, evidentemente, né? E, por favor, fiquem de olho para saber se todas as questões estão operando regularmente. Qualquer coisa, vocês têm o meu contato, podem me procurar, beleza? É isso aí, galera. Tenho certeza que vocês vão sair bem, fiquem tranquilos, tá? A prova tá tranquila. Quero que vocês olhem para o grau de sofisticação das discussões que vocês têm travado e que vocês vão travar nessas avaliações agora, para vocês verem como vocês progrediram. Fiquem sossegados que vocês vão sair bem, eu tenho certeza. E é isso aí, galera. Cuidem-se, por favor. Deus abençoe vocês e vamos conversando. Até mais.